Ela não conseguiu concluir a frase porque viu o olhar surpreso do diretor. Hugo explodiu de raiva quando viu seu certificado de liberdade condicional. Você está louca! Como ousa trazer isso aqui? Um contrato com você seria um escândalo. Minha empresa seria alvo de chacota por contratar uma ex-presidiária, berrou Hugo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ela não conseguia ficar parada e ficava mexendo na pasta de documentos. Sentia-se muito nervosa, pois estava muito perto de ser chamada ao escritório do administrador da empresa com quem tinha um encontro marcado. A empresa estava procurando uma faxineira, mas não havia necessidade de contratá-la o mais rápido possível. Qualquer um diria que conseguir o cargo de faxineiro não tem muito mérito e deveria ser uma tarefa fácil para qualquer um, mas não foi assim para Rafaela. A mulher se lembrou da conversa que teve no dia anterior com seu vizinho. Foi ele quem encontrou esta oferta de emprego por puro acaso. O vizinho acabou por se tornar uma pessoa que se importava com os problemas dos outros e viu o esforço que Rafaela estava fazendo para consertar a vida dela. Ele queria ajudá-la com total sinceridade. Rafaela disse ao vizinho que era agradecida pelo apoio, mas houve um problema. Eles poderiam não a contratar devido ao certificado de saída antecipada recebido na prisão. Isso foi um obstáculo para que a contratação de Rafaela se tornasse realidade. Já havia visitado vários lugares, e ninguém a admitia em lugar algum. Ninguém queria ter como empregada uma ex-prisioneira. Seu vizinho a aconselhou a continuar tentando para assim dar o primeiro passo. Ele disse que se Rafaela quisesse sua filha de volta, teria que ir para lá e pedir para ser contratada, mesmo que as chances fossem baixas. Felipe, o vizinho, ficou emocionado ao ouvir Rafaela contar sobre sua filha, prometeu ajudá-la sem hesitação, independentemente do custo. Prometeu que ajudaria a conseguir um emprego. Os pensamentos de Rafaela foram interrompidos pela voz firme da secretária. O diretor está esperando por você. E então, levantou-se imediatamente e caminhou até a porta. Estava na hora de finalmente fazer a entrevista de emprego. Ao entrar no espaçoso escritório, viu um jovem arrogante sentado em uma poltrona. Era evidente que ele estava orgulhoso de sua prosperidade e queria mostrar sua riqueza com sua aparência elegante. Hugo herdou a empresa de seu pai e ficou entusiasmado em continuar o negócio da família. No início, enfrentou dificuldades, acumulou dívidas e desenvolveu projetos não lucrativos. No entanto, as coisas logo começaram a melhorar. Agora, Hugo tinha um escritório no centro da cidade, seus lucros cresciam constantemente e sua empresa subia no ranking. O sucesso encheu Hugo de orgulho, o fazendo sentir-se no topo do mundo. Ele tinha outra falha. Era avarento e relutava em gastar dinheiro com qualquer pessoa além de si mesmo. Reconhecia que devia seu sucesso em grande parte a si e aos funcionários que havia selecionado. Isso significava que ele pagava salários adequados a especialistas, mas não ao pessoal de manutenção, organização e limpeza. O diretor estava economizando dinheiro às custas desses funcionários. Ele explicou. Esse dinheiro economizado também será útil para mim. Por exemplo, minha esposa poderá usar isso para comprar seus batons e outros produtos cosméticos. Isso levou os funcionários de limpeza da empresa a abandonarem seus empregos. Hugo teve que contratar novos funcionários para esse departamento, já que havia muito trabalho e o salário oferecido era muito baixo. Ao ver uma mulher vestindo roupas simples, Hugo pensou que conseguiria facilmente mais uma escrava para trabalhar praticamente de graça para ele. Rafaela, que estava em sua frente, disse: Bom dia, Sr. Hugo. Fiquei sabendo que sua empresa tem uma vaga para faxineira, e realmente preciso desse emprego. Por favor, me permita trabalhar na sua empresa. Entre, por favor. Sente-se, disse Hugo, embora estivesse com um sentimento de desdém dentro de si. Observando que ela havia trazido alguns documentos, pediu para vê-los. Espero que saiba como limpar e tirar o pó. Isso é tudo que importa, disse ele, sem muito interesse ao examinar brevemente os papéis. Sim, eu sei fazer isso, respondeu Rafaela. Ela não conseguiu concluir a frase porque viu o olhar surpreso do diretor. Hugo explodiu de raiva quando viu seu certificado de liberdade condicional. Fui presa injustamente, mas minha capacidade de trabalho não tem nada a ver com isso.
Estou disposta a cumprir todas as minhas tarefas perfeitamente, não há dúvida disso, disse Rafaela com determinação, embora estivesse apreensiva por dentro. Ela sabia que havia perdido a maior parte de sua esperança, mas tinha que continuar tentando até conseguir se reerguer. Um pensamento a impulsionou. Vou lutar até o fim. Você está louca. Como ousa trazer isso aqui? Um contrato com você seria um escândalo. Minha empresa seria alvo de chacota por contratar uma ex-presidiária, berrou Hugo. Por favor, não me rejeite, eu imploro. Preciso desse trabalho desesperadamente, é uma questão de sobrevivência, suplicou Rafaela com emoção. Hugo reconheceu que sua raiva havia desempenhado bem seu papel. Agora, ele tinha em mente que aquela mulher aceitaria qualquer salário. Quanto drama, talvez ela tenha aprendido a atuar enquanto estava na prisão. Mas de qualquer forma, isso foi útil para mim, ele pensou. Normalmente o empresário não contrataria uma ex-presidiária, mesmo que isso fosse bom para seu bolso. No entanto, Hugo não entendeu por que estava de bom humor naquele dia. Ele se sentia ótimo, talvez devido aos lucros recentes da empresa ou pelas férias iminentes no litoral. Decidiu contratá-la de qualquer maneira, pensando que ela não duraria mais do que alguns meses, assim como outros funcionários anteriores. E está bem, sem mais drama. Eu vou te contratar, mas saiba que qualquer mau desempenho ou roubo resultará em sua demissão e uma possível volta para a prisão. Entendido? Agora vá cuidar dos documentos, disse ele, como se estivesse fazendo um favor. Rafaela ficou tão feliz que as palavras desagradáveis do diretor não a afetaram. Ela correu para o departamento de limpeza, ansiosa para começar. Infelizmente, sua alegria foi passageira. Ela fez seu trabalho meticulosamente, deixando o escritório impecável e mais luminoso. Era evidente, mas isso a fez alvo de zombaria e desprezo da equipe. Os colegas não aceitaram bem a presença de uma ex-presidiária na equipe, tratando-a com desdém e fazendo comentários maldosos sobre ela com frequência. Como o patrão pôde contratar uma ex-presidiária para uma empresa tão prestigiada como a nossa? Um dia ela pode começar a roubar de nós. Isso vai acabar prejudicando a todos que trabalham aqui, lamentou uma funcionária. Rafaela ficava irritada com tudo, mas teve que suportar brigas, provocações e humilhações diárias. Ela suportava, chorando em segredo, sem dizer nada. O assistente de direção, Ricardo, era alguém que tinha o rei na barriga, como se diz popularmente. Ele contribuiu para o sucesso da empresa, mas sua ambição, ganância e orgulho excessivo eram evidentes. Ele não suportava a concorrência, buscava admiração e exercia controle sobre todos. Seu objetivo era ocupar a cadeira de diretor. Era eu quem deveria estar no comando, não esse Hugo idiota. Nós fazemos tudo por ele, e ele só se beneficia às nossas custas, lamentava Ricardo. Ele sonhava em alcançar seu objetivo, então, ele decidiu se aproximar do diretor, agindo como um humilde colaborador até o momento certo. Ei, Hugo, como você pôde contratar aquela mulher? As pessoas não mudam, você não entende isso? Fiz algumas pesquisas e descobri que ela foi presa por peculato, em uma empresa semelhante à nossa. Você a contrata como se nada tivesse acontecido? Poderia pelo menos perguntar por que ela foi condenada, insistiu Ricardo. Ricardo, você está tão preocupado com ela. Olhe como o escritório está limpo agora. As pessoas que ocuparam essa posição antes dela não fizeram metade do trabalho. Além disso, ela disse que foi presa injustamente. Talvez seja verdade, respondeu Hugo. Os ataques de Ricardo começaram a irritar constantemente o diretor, prejudicando o ambiente de trabalho. Não podemos ter certeza de nada, mas a presença dela me incomoda, disse Ricardo. Ricardo, não tire a minha paciência e o meu bom humor, devemos celebrar nossos ganhos recentes. Temos milhares de contratos futuros e parceiros estrangeiros. Estamos alcançando um novo nível. Logo, poderemos viver como reis. Deixe a faxineira de lado, disse Hugo. Ricardo tentou afastar esses pensamentos, mas não conseguiu. Sua intuição lhe dizia que precisava se livrar de Rafaela. Decidiu que faria algo para que ela fosse demitida. Ele fez de tudo para tornar as condições de trabalho de Rafaela insuportáveis na empresa. Por que você está aqui? Você quer nos prejudicar? A impressão que tenho é que você não se dá bem em um ambiente com pessoas honestas.
Não toque na minha mesa ou nas minhas coisas com suas mãos sujas. Saia daqui, disse Ricardo, quando Rafaela foi tentar limpar sua mesa e seus pertences. A mente dele estava cheia de comentários desagradáveis para direcionar a ela. No entanto, ele não percebeu que todos os seus esforços foram em vão. Após a traição dos entes queridos de Rafaela e sua condenação, sua alma ficou repleta de raiva, formando uma armadura impenetrável, e ninguém, muito menos Ricardo, conseguia penetrá-la. Muito menos com insultos daquele gênero. Eu sou como um soldado, apenas cumprindo meu dever, disse a si mesma com raiva. Um único pensamento pesava em seu coração. A preocupação com sua filhinha, Sara. Talvez ela nem se lembre mais de mim. Foram 5 anos. Eu merecia esse sofrimento? Como pude ser tão ingênua? Ela pensou, com lágrimas nos olhos. Passou um mês desde que Rafaela começou seu novo emprego, mas seus pensamentos dolorosos sobre o passado ainda a assombravam. Em um determinado dia, o ambiente de trabalho estava agitado, como se fosse uma fábrica em plena produção, devido à chegada de uma delegação estrangeira. No dia anterior, o Sr. Hugo havia ordenado a Rafaela que limpasse minuciosamente o escritório antes da visita. Ei, faxineira, comece pelo meu escritório. Ficarei do lado de fora por um tempo, disse Ricardo antes de sair. Como de costume, falou com desdém. Rafaela gostava de limpar os escritórios, onde encontrava pastas de livros ordenadas nas prateleiras. Tudo parecia tão familiar, com documentos cuidadosamente arrumados nas mesas, o que a fazia desejar voltar ao mundo dos números, tabelas e cálculos. Houve um tempo em que ela estava ocupada com contratos e cálculos, mas isso agora pertencia ao seu triste passado. Com agilidade, ela rapidamente concluiu a limpeza, mas seus olhos pousaram em uma pasta cinza no meio de uma pilha de documentos. Algo a fez pensar que não deveria se intrometer nos assuntos alheios, mas não conseguiu resistir. Era um cálculo financeiro detalhado, repleto de números. Rafaela percebeu imediatamente que algo estava errado. Apesar de sua relutância inicial em acreditar na intuição, pegou uma calculadora e confirmou que o documento era uma fraude. O detalhe que a deixou ainda mais nervosa foi a data do documento. Era do mesmo dia. Há negociações comerciais importantes planejadas para hoje. Parece que um grande golpe está por vir, ela pensou com raiva, lembrando-se de como já havia sido vítima de uma fraude semelhante. Preciso informar isso ao Sr. Hugo, Rafaela decidiu, sem hesitar. Não desejo que ninguém passe pelo que eu passei. Rafaela escondeu a pasta em uma sacola de produtos de limpeza, e assegurando-se de que ninguém a observava, caminhou até a sala do diretor. Para Hugo estava sendo um dia muito agitado, era quase impossível para ele conseguir atender alguém. Preciso falar com o Sr. Hugo, disse Rafaela a uma secretária que estava em frente à porta da sala do diretor. Agora não é hora de ficar esfregando por aqui, Hugo está muito ocupado. Saia imediatamente. A secretária respondeu com firmeza. Tenho que ver o Sr. Hugo o mais rápido possível, disse Rafaela, determinada e sem medo. Você é realmente irritante, senhora. Hugo me proibiu de permitir a entrada de qualquer pessoa em seu escritório. Se ele ligar solicitando sua presença, é outra história, insistiu a secretária, resistindo às palavras de Rafaela e virando-se à porta do escritório do diretor. No momento em que a mão da secretária tocou a maçaneta, para abrir a porta com calma, Rafaela se aproximou. A secretária tentou bloquear seu caminho, mas a porta se abriu subitamente, e Hugo, com olhos irritados, começou a gritar. O que está acontecendo aqui? Preciso me concentrar. Temos uma reunião de negócios com nossos parceiros hoje, e parece que minha secretária não está fazendo o seu trabalho. Já disse que não quero que ninguém entre no meu escritório. Se estragarem minha reunião, serão demitidos imediatamente, disse Hugo, expressando sua frustração. Então ele direcionou sua raiva para Rafaela. O que você está fazendo aqui? Não quero vê-la, muito menos hoje. Vá para fora, não quero ouvir você. Tenho algo importante para lhe contar. Por favor, podemos ir ao seu escritório? Rafaela disse com firmeza, ignorando as palavras zombeteiras do diretor. Hugo parecia tremer de raiva, como se estivesse prestes a explodir. Rafaela, no entanto, não se deixou intimidar. A vida havia feito uma mulher forte, incapaz de se assustar com a raiva de ninguém. Sem dizer mais nada, a faxineira entrou em seu escritório.
O Sr. Hugo não teve escolha senão ouvi-la. Vou lhe dar 1 minuto. O que é? Você precisa de mim para alguma questão de vida ou morte? Perguntou o diretor, claramente enfurecido. É que, por favor, escute-me. O que vou lhe dizer tem a ver com o acordo que você vai assinar hoje. Seu parceiro, Ricardo, está armando uma armadilha para mudar o desempenho financeiro da empresa e desacreditá-la aos olhos dos sócios e de todos os que estarão presentes na reunião. Ele quer se livrar de você e tomar o seu lugar, e aqui estão as provas. Rafaela entregou ao diretor a pasta cheia de documentos. Hugo ficou ainda mais enfurecido e deu um soco com força na pasta sobre a mesa. Como você ousa acusar as pessoas decentes? Ricardo é um homem inteligente e um chefe muito talentoso. Até eu poderia dizer que ele é o cérebro da nossa empresa. E para mim, ele é um verdadeiro amigo. E quem é você? Um ladrazinha, exclamou o diretor, enfurecido. Ricardo estava certo, estava absolutamente certo quando me disse que cometi um erro ao contratar uma ex-presidiária. E sou tão idiota que não dei ouvidos a ele. Mas agora vou corrigir meu erro. Escreva uma carta de demissão agora, gritou o diretor. Rafaela não esperava tal reação. Ela imaginou que o diretor demonstraria preocupação quando ouvisse o que ela tinha a dizer. Se ele não acreditasse imediatamente, poderia pedir os documentos e verificar por si mesmo. No entanto, Hugo estava tão obcecado pelo sucesso de sua empresa e tão convencido de que seus funcionários eram 100% leais, que simplesmente recusou-se a aceitar qualquer coisa que contradissesse essa visão. Porém, Rafaela insistiu e pediu para que ele apenas checasse os documentos. Vou fingir que acredito nas suas acusações ridículas. Mas se isso se provar falso depois, vou demiti-la, e não apenas isso, mas por justa causa. E ninguém vai contratá-la novamente. Seus dias vão acabar com você implorando por comida em algum lugar. Me entendeu ou não? Ameaçou o diretor. Sim, claro. Preciso dos demonstrativos financeiros da empresa dos últimos anos e dos documentos elaborados para o novo acordo, respondeu Rafaela, mantendo a raiva sob controle. Mas o que vou dizer para os parceiros estrangeiros? Eles estarão aqui hoje. O Sr. Hugo estava visivelmente preocupado. Eles passarão mais de um dia na cidade, desfrutarão de uma recepção calorosa e discutirão a cooperação futura. Faça-os entender que acordos sérios não devem ser apressados. Tudo em seu devido tempo. Diga a eles que você prefere adiar a assinatura para amanhã, sugeriu Rafaela, encolhendo os ombros. Hugo assentiu em resposta e saiu com raiva. No entanto, o fato de ele aceitar fazer tudo o que a faxineira pediu significava que ele realmente estava um pouco receoso. Rafaela ficou lá, esperando que tudo o que ela havia dito ao diretor não tivesse sido em vão. A primeira coisa que Rafaela fez foi entrar no gabinete do vice-diretor, Ricardo, sem ser vista. Ela colocou a pasta em seu lugar. Felizmente, Ricardo ainda não havia retornado. Quando ele finalmente chegou, não suspeitou que nada estava errado ou que algo estava acontecendo. Afinal, seu plano, que consistia em enganar o diretor, estava funcionando perfeitamente. Pelo menos, era o que ele achava. Rafaela passou o restante do dia fazendo suas tarefas de faxineira. Quando todos os funcionários foram para casa, ela foi para o departamento de contabilidade e passou a maior parte da noite lançando dados contábeis, realizando cálculos e revisando contratos. Era um fluxo interminável de números. Finalmente, seus esforços valeram a pena, e ela foi capaz de confirmar suas preocupações sobre o negócio em questão. Mas não foi só isso que ela conseguiu descobrir. As maquinações criminosas de Ricardo não se limitaram a tentar enganar o diretor em larga escala. Ele também roubou o dinheiro da empresa em excesso. Era estranho que ninguém tivesse notado ou talvez ninguém quisesse acusá-lo. Na manhã seguinte, ela estava cansada e com enormes olheiras, mas satisfeita com o que havia conseguido descobrir. Ela chegou à sala de espera do diretor. Preciso ver o Sr. Hugo novamente, pediu a faxineira em frente à sala do diretor. O incidente de ontem não pareceu o suficiente. Quer fazer papel de boba de novo? Perguntou a secretária indignada. Ligue para o diretor, por favor, e diga que preciso falar com ele, disse Rafaela à secretária. Diretor, ela está aqui de novo tentando falar com o senhor. Devo permitir sua entrada? Perguntou a secretária no telefone. Deixe entrar, respondeu Hugo. Assim que a viu,
Seu cérebro se recusou a acreditar que coisas tão desagradáveis pudessem acontecer, pelas costas, e ainda mais que fossem maquinações criminosas. Não estava preparado para fazer uma descoberta como esta. Rafaela respirou fundo e finalmente começou a falar. Senhor Hugo, me informei de tudo através dos documentos. Minhas conclusões foram confirmadas. Ele empalideceu ao ouvir Rafaela, que lhe trouxe algumas cópias dos documentos e agora lhe contava a verdade amarga. E é isso, foi tudo que eu descobri. Ei, Sr. Hugo, o que há de errado? Perguntou ela ao ver que o diretor estava com a cabeça entre as mãos. Nada, estou bem. Tudo o que você acabou de me dizer parece muito convincente, mas tenho que verificar por minha conta. Deixe os documentos aqui e vá trabalhar, faça suas tarefas habituais. Ele disse em um tom calmo, como se estivesse decepcionado. Sim, claro, senhor. Ela andou para o corredor e se encontrou com Ricardo, que olhou para ela com nojo. Bom dia, disse Ricardo para a secretária. Ela sorriu para ele. Hugo está no escritório dele? Perguntou Ricardo. Sim, entre, a secretária respondeu. Quão ansioso estava Hugo para agarrar Ricardo e bater nele sem piedade por ter o traído. Ele sempre contou com um amigo para tudo, mas conseguiu controlar suas emoções. Ainda era muito cedo para tirar conclusões e acreditar plenamente no que Rafaela havia acabado de dizer. Hugo conhecia Ricardo há muitos anos. Hugo fez um esforço para sorrir e apertou a mão de Ricardo. E então, como se nada tivesse acontecido, começaram a conversar sobre negócios. Rafaela mal conseguiu chegar ao final do dia de trabalho. Estava um desastre após ter passado uma noite sem dormir. Quando finalmente chegou em casa, percebeu que suas pernas doíam muito. Ela se deitou no sofá e caiu num sono profundo, que foi um sonho feliz. Ela estava com sua filha Sara, de quem estava separada há muitos anos. Pela manhã, Rafaela não acreditou no que encontrou quando entrou no escritório de Ricardo para limpá-lo. O homem gostava de ter tudo arrumado e limpo. Mas o que ela viu em vez daquele escritório tão lindo e tão bem cuidado, era um verdadeiro lixão. Havia fragmentos de documentos rasgados, montanhas de pastas e livros espalhados por toda parte, além de um monte de bitucas de cigarro na mesa. Ricardo nunca se permitiu fumar no local de trabalho. Um instante depois, foi abalada pelos gritos de Ricardo atrás da porta, que lembravam o rugido de um leão irritado. A mulher saiu rapidamente do escritório, tentando não olhar para o homem nos olhos. Ela percebeu que algo fora do comum havia acontecido na vida de Ricardo e poderia adivinhar do que se tratava. Rafaela ficou feliz com seu triunfo, e tudo o que ela queria era fazer justiça. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito de um dos funcionários no escritório. O diretor está esperando por você. Todos começaram a fofocar. Ninguém conseguia imaginar por que o diretor estava se perdendo tempo com Rafaela. Entre, por favor, disse o Sr. Hugo, sendo muito gentil. Estou muito grato por esses documentos e por você saber analisá-los da forma correta. Se não fosse por você, eu teria ficado sem minha empresa, endividado e talvez com problemas com a lei. Eu não esperava isso do meu melhor amigo. Muito obrigado. Agora foi a vez de Rafaela ficar pálida. Devo pedir desculpas por tudo que fiz a você, disse Hugo. Não se preocupe, você já fez muito por mim me contratando. Infelizmente, ex-presidiários geralmente enfrentam desafios adicionais ao buscar oportunidades de emprego, respondeu Rafaela em voz baixa. Como você acabou na prisão? Eu deveria ter perguntado antes de lhe julgar, disse Hugo. É uma história muito longa, disse ela, deixando o diretor ansioso para saber a verdade. Rafaela afirmou que não esperava essa pergunta. Mesmo assim, quero que me conte sobre isso. Não parece que você foi uma criminosa fria. Ela ficou em silêncio por um momento, suas lembranças lhe causaram dor, mas ela encontrou forças para continuar a conversa. Já fui a esposa de um empresário de sucesso e chefe de contabilidade de sua empresa, que era mais do que próspera. Tínhamos uma casa maravilhosa, éramos uma família boa. Eu tinha um marido que me amava e uma filha pequena, ela disse e ficou em silêncio novamente. Então, o que aconteceu? Perguntou Hugo. Um dia, umas pessoas vestidas uniformizadas entraram no meu escritório e me disseram que eu havia cometido uma fraude financeira e que me levariam à delegacia. Só consegui saber que o caso havia sido passado para um advogado que meu marido contratou.
O que me pareceu estranho foi que meu marido não estava interessado na minha libertação. Tínhamos uma parceria de negócio entre nós dois, cuidei das finanças, e meu marido parecia feliz em confiar completamente em mim. Mas descobri que ele simplesmente roubou o dinheiro que pertencia a nós dois sem me dizer nada. Depois, com a amante, que também era minha amiga, decidiu me tirar do negócio e saiu. E isso é terrível, sinto muito, disse Hugo, surpreso. A felicidade que eu tinha na minha família me deixou cega. Eu queria acreditar que meu marido nunca hesitou em assinar um documento que me tirava do negócio e faria com que ele tivesse posse de todo o dinheiro. Ele sempre me dizia que todas as coisas seriam feitas para o bem do nosso negócio, continuou Rafaela. O pior é que enquanto estive na prisão, me privaram dos meus direitos de mãe. Por isso, preciso trabalhar e conseguir uma boa referência para que pelo menos me permitam ver minha filha, ela disse com raiva, e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos sem que ela pudesse fazer nada. Hugo sentiu uma compaixão sincera pela mulher, e entendendo que ela estava passando por um momento difícil, sugeriu: talvez devêssemos tomar um café e nos acalmar um pouco, certo? E eu também tenho uma oferta de negócios que você pode estar interessada. Hugo decidiu que esta mulher deveria ocupar o cargo do vice-diretor que seria demitido. Quanto a isso, Ricardo, que há tantos anos fingia ser seu amigo e companheiro, iria ser demitido sem arrependimentos. Não se assuste, mas quero oferecer a posição de vice-diretor da minha empresa, sugeriu Hugo. Rafaela hesitou, sem saber o que dizer, enquanto o diretor estava a observando, esperando sua resposta. Hugo percebeu que ela estava hesitando e disse: não se preocupe, estou convencido de que você pode fazer este trabalho, e confiarei totalmente em você. Você mesma disse que precisa de um bom emprego e algumas referências. Vou apresentar você à equipe amanhã. Naquele dia, ela ficou exultante, mais alegre do que nunca, apenas sorria e sorria cada vez mais, um turbilhão de pensamentos caóticos invadiu sua mente. Ela sabia como fazer esse trabalho, mas deveria cuidar de sua aparência, para corresponder ao cargo que iria ocupar. No entanto, não tinha dinheiro nem para comprar uma roupa elegante e um par de sapatos decente. Felizmente, aquele mesmo vizinho voltou para ajudá-la e emprestou-lhe algumas roupas de sua filha. Na manhã seguinte, o Sr. Hugo reuniu todos os colegas para apresentar a nova vice-diretora, e todos os funcionários estavam impacientes para finalmente saber quem era. A porta da sala de conferências se abriu, e os olhares de todos foram atraídos por uma mulher bonita e elegante. Ela atravessou a sala com passos confiantes e sentou-se ao lado do diretor. Por alguns segundos, um silêncio absoluto tomou conta da sala, mas logo foi interrompido pelo Sr. Hugo. Caros colegas, apresento a vocês a nova vice-diretora da empresa, Rafaela. Espero que a recebam bem e a tratem com respeito. Claro, um murmúrio de desaprovação percorreu a sala. Mas é aquela faxineira, alguém murmurou. Demorou um pouco para as pessoas se acostumarem com aquilo. Durante toda a semana, aquele acontecimento se tornou o assunto do escritório. Mas depois da reprimenda que o Sr. Hugo lançou contra os funcionários que se comportaram mal com a nova vice-diretora, as fofocas e tagarelices imediatamente cessaram. Ela se envolveu com entusiasmo em seu novo trabalho, trabalhou duro e revisou a papelada. Sempre era a primeira a chegar ao escritório pela manhã. Tornou-se evidente que o anterior vice-diretor se preocupava muito pouco com os negócios da empresa, principalmente nos últimos dias em que trabalhou lá. Era óbvio que, para ele, o próprio benefício era a prioridade. Os esforços de Rafaela levaram a empresa ao sucesso, e os negócios começaram a melhorar significativamente. Após a assinatura de outro contrato de sucesso, Hugo chamou Rafaela para seu escritório. Acabamos de assinar um novo contrato, e grande parte desse mérito é seu, disse ele, sorrindo satisfeito. Ela respondeu com gratidão. Estou muito feliz. Então, Hugo continuou. E isso ainda não é tudo. Estive investigando seu ex-marido e descobri que ele era um empresário incompetente que faliu. Além disso, eu contratei o advogado mais competente da cidade para você, ele me disse que você tem todas as chances de ganhar o processo e restaurar os direitos parentais de sua filha. Com lágrimas nos olhos, ela queria chorar de felicidade. Não esperava um gesto tão nobre de Hugo. Ela sobreviveu à traição do marido, passou por adversidades na prisão, e finalmente, conquistou um rápido avanço profissional. Agora, estava prestes a ver sua filha novamente, não importava o quanto isso lhe custasse. Essa seria a sua maior vitória.
No lugar de Hugo, você permitiria que Rafaela trabalhasse em sua empresa, mesmo sendo uma ex-presidiária? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.